Olá, irmão e irmã, paz esteja contigo. Chegamos nesse final de semana, quarto domingo, tempo comum, ano A, Evangelho de Mateus. E nesse final de semana, com o início do Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Na primeira parte do tempo comum, até o sétimo domingo comum, nós vamos caminhando com o Evangelho de São Mateus. Evangelho de São Mateus, que é escrito para os cristãos vindo do judaísmo, por isso que o evangelista, que é Mateus, ou que seja outro, que não vem ao caso agora, ele vai falar sempre Jesus como pleno cumprimento da lei. Jesus como novo Moisés, talvez alguns não gostam de usar muito esse termo, mas como Deus falou através de Moisés, o próprio Jesus nos fala, nos transmite, anuncia na montanha a boa nova, as bem-aventuranças, uma das páginas mais relevantes da Sagrada Escritura. E nesse paralelismo com o Antigo Testamento, com Moisés, o Evangelho de São Mateus são 5 grandes sermões. Primeiro, o Sermão da Montanha, 5 a 7 do Evangelho. Depois os outros, que não vem ao caso agora, né? Então, vale a pena nesse ano A de Mateus ler. Leia, medite o Evangelho de São Mateus, caminhando com Jesus. Nessa página central desse final de semana, as bem-aventuranças, que muitas vezes mal interpretada, usada ideologicamente, tantas maneiras a palavra de Deus é usada dignamente e às vezes indignamente por interesses. Tudo bem. As leituras desse final de semana, com o Sermão da Montanha, entre tantos valores, podemos dizer assim que os pequenos, os humildes, aqueles pobres de espírito que se colocam diante dele, são os mais felizes. Serão bem-aventurados. Contrário à teologia da retribuição, da prosperidade, que se dizia também que o feliz, o abençoado por Deus é aquele que tinha dinheiro, bens, terra e muitos filhos. Esses eram os abençoados. Aquele que é pobre, doente, sei lá, desprovido dos bens do mundo, porque não era abençoado, para não dizer amaldiçoado, né? Imagine, algumas doenças eram marcadas, ou a febre, ou a lepra. Tudo bem, então esse final de semana as leituras vão nessa perspectiva. Os pequenos, pode pegar todas as perspectivas aí, pobreza material, espiritual, as periferias existenciais, que o Papa Francisco falou tantas vezes, são aqueles que presta atenção, se buscarem, encontrarão consolo, refúgio em Deus. Então o movimento é de Deus ao encontro dos pequenos, e aqueles pequenos devem buscar a confiança nele e não no mundo. Agora aqueles que acham que se sustentam, os autossuficientes, o Senhor derrubará. Derruba do trono dos poderosos, eleva os humildes. Aí vai, desde a primeira leitura, Sofonias, buscai o Senhor, humilde da terra, praticar a justiça, procurar a humildade. É isso, humildade e justiça. Aquele que vive na pequenez, apesar das mazelas, das dificuldades, que buscarão, encontrarão, o Senhor vem em seu socorro. O refrão do Salmo 145, felizes os pobres de espírito, porque Deus é o reino dos céus. Ele retoma lá Mateus 5, 3, que é o evangelho de hoje. Segunda leitura está ainda dessa mesma perspectiva, a carta de São Paulo aos Coríntios. Deus escolheu aqueles que são chamados fracos para confundir os grandes. Quem se gloria, glorie-se no Senhor. Quando eu estou fraco é que eu estou forte. São Paulo dizia isso, né? E aí o Evangelho, vale a pena ler, reler. Já uma dica, você, cristão, católico, leia antes. Antes de ir para a missa, leia. Então, por exemplo, final de semana, a missa, eu já começo lendo. Durante a semana, leio, releio. Assinatura diária, leitura diária, qualquer marca que tiver. Ó. Eu gosto de ler, riscar,
Faça isso, vale a pena. Leia, 1, 2, 3. A hora que você chegar na missa, se de repente alguém não leu também, você não entendeu, você leu antes, você já meditou. O padre vai te ajudar uma flexão dele, mas leia, medite antes. Então Jesus, as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Então já está aí a perspectiva do mestre, monte, o lugar da revelação, o lugar do encontro, o lugar da cura. Tem muitas coisas referentes no Antigo Testamento. As multidões, os discípulos se aproximaram. E Jesus começa a falar para os discípulos, que estão ali mais próximo, mas para cada um de nós. A palavra de Deus é para todos. Então, todos nós somos chamados a sermos discípulos missionários, para que nele todos os povos tenham vida. Eu amo muito essa passagem da Conferência Episcopal Latino-Americana do Caribe, que teve Aparecida. Então vale a pena lembrar. E aí Jesus começou a ensinar. Os bem-aventurados, na verdade, Jesus é a figura do grande. Todas as bem-aventuranças, 8 ou 9 bem-aventuranças, nós podemos ver em Jesus. Pobres em espírito, repito, material, mas agora não significa necessariamente que aquele que é pobre, que está perseguido, já é bem-aventurado. Não, ele pode ser pobre, perseguido porque fez coisa errada, porque, sei lá, não necessariamente, né? Aquele que foi, mas que viveu a justiça, de maneira injusta está sofrendo-se de uma maneira, não por própria causa, né? Esse é o sentido. Então, os pobres em espírito, os aflitos, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, os que são perseguidos por causa da justiça. Olha, presta atenção. Qual é por causa da perseguição? Quem passar por tudo isso, que passando por tudo isso, vai buscar o reforço, o consolo, o refúgio em Deus, aí sim, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Por isso que é preciso ler, reler, meditar para entender bem e melhor. É claro que, acima de tudo, a luz do Santo Espírito. Participe, procure a sua comunidade, participe da Santa Missa, leia, releia, pegue esse vídeo, compartilhe no seu grupo de família, de trabalho, de amigos, se inscreva no canal para que também todos sintamos chamados a ser discípulos, missionários, para que nele todos os povos tenham vida. Que o Senhor te abençoe, te guarde pela intercessão, né, desse grande santo da igreja, São Carlo Acutis. Amém.